Conforme está escrito, 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 1, e o 3 e o 4, onde estamos meditando. Não vou ler para que a gente ganhe tempo, mas conforme está revelado na palavra e na profundeza da palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo àquelas pessoas que diziam ser cristão. É de chamar a atenção porque a exortação, quem julgava o apóstolo Paulo dizia que era crente, dizia que era cristão, dizia que era irmão de Jesus, julgando um homem, um apóstolo, um ministro, um pregador escolhido por Cristo. Tem coisa na Bíblia que a gente só entende porque Deus, ele é espiritual e faz a gente entender, porque se fosse com a mente humana, não tinha como entender. Por isso que há muita gente confusa, porque se o Espírito Santo não operar, a pessoa não entende. Porque veja, um homem que nem o apóstolo Paulo foi usado por Deus, pelo Espírito, para escrever 13 cartas àquelas igrejas, aqueles cristãos. Um homem que tanto na obra como pela sua transparência, falando espiritual e falando fisicamente, dava testemunho. Mas ele diz no 3, porquanto andando na carne, não militamos segundo a carne. Paulo está dizendo assim, vocês me julgam que eu estou na carne, mas na realidade quem está na carne é vocês. Porque se eu andasse na carne como vocês dizem, eu também estava nas mesmas obras que vocês estão, sentando nas rodas dos escarnecedores, com fingimento, na presença uma coisa, na ausência outra. Se eu tivesse na carne como vocês dizem, ou como vocês, eu estava vendo segundo a carne, eu estava no mesmo rodimento deste mundo, ou da carne, da mesma natureza carnal como vocês estão. E Paulo está pregando desta forma para quem diz que é cristão. Para quem diz que aceitou Jesus. Para quem diz que está andando com Jesus. Para quem diz que é filho de Deus. Paulo diz assim, vocês estão me julgando e não dá fé que vocês estão sendo injustos diante de Deus. Vocês não dão fé o que é que vocês estão abrindo a boca para dizer, porque a pessoa que só tem conhecimento da letra e que não tem espiritualidade não faz diferença. Porque espiritualidade é uma qualidade que o Espírito Santo desenvolve no homem e na mulher, no seu caráter. E se o Espírito Santo desenvolve essa qualidade, você vai proceder, você vai falar, suas obras vai ser conforme a sua espiritualidade. Não tem como um homem ou uma mulher ser espiritual e abrir a boca para dizer besteira, como a gente vê nos dias de hoje. Até pessoas aí que ficam para cima e para baixo gritando, sobe até aderem na congregação para fazer um serviço a Cristo. E quando sai de lá, você vê o comportamento diferente, você vê eles falando besteiras, se deixando se levar por pensamentos aleatórios, pensamentos de quem não tem fundamento da Bíblia. Não, o apóstolo Paulo, ele sabia entrar e sabia sair. Então, se ele vivesse na carne, a conduta dele era do mesmo jeito daqueles que estavam julgando ele. Certa vez Jesus disse assim, é que vocês não acreditam que eu sou filho de Deus, sou enviado do Deus de Israel? Pelo menos, é como se ele tivesse com o mesmo apóstolo Paulo rogando, como o apóstolo Paulo rogou pelo amor de Cristo, pela benignidade que há em Cristo. Para eles mudar, atentar para o que o apóstolo ia falar da parte de Deus. E Jesus disse isto, mas com essas palavras. Jesus diz, pelo menos as obras que eu faço.
Já que vocês me perseguem, me julgam injustamente, me chamam de malfeitor, já que vocês não me aceitam como pessoa, pelo menos creias nas obras que eu faço, porque elas não vêm de mim, mas sim de Deus. Então o apóstolo Paulo, nestas palavras, ele dizia da mesma forma, porque o cego não é aquele que é cego físico, a pior cegueira é aquilo que está diante dos seus olhos, você não se de conta que está se precipitando e está sendo enganado e está enganando os outros. É a pior cegueira. Então, se o apóstolo, o homem de Deus, ele tivesse na carne, Deus não é açougueiro não, lá no céu não tem um açougo. Quem gosta de carne é a natureza velha, que já é esse sentido da carne, o próprio inimigo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz e amor e alegria e gozo no Espírito Santo. Então, se você observar, eles julgavam o apóstolo Paulo porque não aceitava o ministério do apóstolo Paulo, não queria submeter a autoridade de Cristo na vida do apóstolo, nem o ensinamento, a doutrina que ele pregava. Isto é o problema dos dias atuais. E com tantas igrejolas que tem neste mundo e neste país, com tantos pregadores falsos, com tantos cristãos falsos, eu vou lhe deixar aqui bem claro aqui como eu gosto de buscar em Cristo e deixar também. É obrigado ter fibra. É obrigado o cristão saber realmente quem é Jesus. Porque o negócio não está fácil não, meus amados. É tanto engano na terra, nos dias finais, falando no nome de Deus, que quem tem intimidade com a Bíblia fica dizendo, meu Deus, como é que pode tal coisa? O que me chama a atenção é que ainda tem pessoas, como no dia do apóstolo Paulo aqui, eles aderiam e acreditavam em tais mentiras, onde tem os servos de Deus, é a própria Bíblia. Revela tudo e mostra bem claro o que é de Deus e o que não é. Quem está na carne e quem está no Espírito. A Bíblia mostra, claro. Só não obedece como diz o Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando. Ele está usando homens que ele usa. Ele está falando através da palavra. Mas ainda tem as pessoas que insistem ao lado dos falsos pregadores e das falsas igrejolas. Se você não acordar, guarde isso. Se você não acordar, quando você vier querer acordar, é tarde demais. Guarde isso que eu estou lhe dizendo. Se você não acordar para a realidade, quando você quiser acordar, vai ser tarde demais. Porque foi assim nos dias de Noé. Não creram na pregação do servo de Deus. Quando quiseram era tarde demais. Está pensando que Deus dá murro em ponta de faca? Deus é Deus. Deus é Deus. Como também Jesus disse no final dos dias, seria do mesmo jeito. Num piscar de olho, Deus arrebatará a sua igreja em Cristo, e quando eles pensar que a igreja está aqui, a igreja está no mundo espiritual, com o Cordeiro. Então não se engane não, e principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Os sinais muito claros. Os sinais muito claros. Quem examina a palavra sabe disso. Então, é hora da gente despertar. É hora da gente levar a sério. Porque tem muita gente aí falando besteira, mas tem muitos homens de Deus falando Bíblia, dando maná, dando aquilo que recebe de Jesus. Você pode não crer, porque rebelde é assim mesmo, mas pelo menos você está ouvindo. Que Deus tenha misericórdia
Até a próxima.